se você acordasse amanhã e o mundo ainda estivesse preso no século XIV? Nada de celular, nada de carro, nada de luz elétrica, micro-ondas, computador ou internet. Não existe hospital moderno nem vacina. Uma simples infecção em um dedo pode matar. E se você quebrar uma perna? Boa sorte com um curandeiro esfregando ervas enquanto recita preces. Agora, imagine que toda a sociedade que conhecemos nunca passou da Idade Média. Nenhuma revolução industrial, nenhum iluminismo, nenhum avanço tecnológico. O mundo ainda seria dominado por castelos, espadas e tochas. A maior invenção? O moinho de vento. A medicina estaria baseada em equilíbrio de humores e sangrias. Se você ficasse doente, a culpa seria de um demônio. Se tivesse um surto psicótico, seria considerado possuído. E sabe o que acontecia com os possuídos? Amarrados, isolados. Ou pior, as cidades seriam fétidas, lotadas e com esgoto a céu aberto. Doenças se espalhariam como fogo em palha seca. A peste negra matou mais de 50 milhões de pessoas em apenas alguns anos. E sem avanços, essa realidade continuaria por séculos. As mulheres não teriam voz, não poderiam votar, não poderiam estudar. Estariam presas à vontade de pais, maridos e da igreja. Nascer mulher, naquela época, era carregar um fardo desde o primeiro choro. A religião comandaria tudo, não só sua fé, mas o que você pode pensar, dizer ou estudar. A Terra ainda seria considerada o centro do universo. A ciência? Um pecado. Astrônomos seriam perseguidos, pensadores, enforcados. Questionar as autoridades era perigoso demais. E a justiça? Entregue a julgamentos por combate, confissões extraídas sob tortura e tribunais eclesiásticos. Se alguém te acusasse de bruxaria, bastava um boato para virar cinzas em praça pública. Agora pense, como seria o mundo se nunca tivéssemos passado disso? Nada de direitos humanos, nada de liberdade de expressão, nada de constituição, imprensa livre ou educação pública. Você só saberia o que seu senhor feudal ou sacerdote quisesse que soubesse. Seu futuro estaria selado no nascimento. Filho de camponês, camponês até morrer. A economia seria baseada em troca, em feudos, em tributos pagos com grãos e suor. A moeda seria rara. E os ricos? Vivendo em castelos, comendo carne todos os dias, enquanto os pobres mal tinham pão. Não existiriam grandes cidades, aviões, eletricidade, rádio, nem música gravada. A arte seria limitada a igrejas. A pintura, restrita a retratar santos e reis. O cinema, a TV, os games, jamais existiriam. O tempo pareceria parado. Cada geração vivendo exatamente como a anterior. Nada mudaria, porque mudar seria perigoso. Mudar significaria desafiar a ordem estabelecida. E isso, naquela época, custava caro. A curiosidade teria sido sufocada. A criatividade, reprimida. A liberdade, proibida. E nós? Estaríamos vivendo em vilarejos, temendo trovões como sinais divinos, acreditando que doenças são castigos celestiais. Sem nunca imaginar que, em outro mundo, em outro tempo, poderíamos alcançar as estrelas. Mas se o mundo tivesse parado na Idade Média, talvez a gente nunca soubesse o que é realmente ser humano. Porque ser humano não é só sobreviver. É questionar, aprender, criar e mudar. E você? Se o mundo nunca tivesse saído da Idade Média, que tipo de vida você teria? Já parou para pensar também? E se descobríssemos que vivemos em uma simulação criada por seres superiores? Ou, e se a inteligência artificial dominasse o mundo? Quer saber o desfecho dessas possibilidades? Se inscreva no nosso canal para acompanhar todos os nossos conteúdos e não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar seu like. Até logo!